Estudando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Por que as pessoas rejeitam Jesus como Salvador? Quais são alguns motivos que as pessoas dão para não crerem em Jesus? Vamos ler a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículos 20 a 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Reiteradamente, através do nosso programa, sempre estamos fazendo uma pergunta aos ouvintes, no sentido de aceitarem Jesus como Salvador e Senhor. E notamos que há indiferença por parte da grande maioria que não vê uma razão plausível para aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Então há muitos motivos pelos quais as pessoas rejeitam a Jesus. E queremos apresentar 4 motivos que servem como alegação para não aceitarem este convite. E o primeiro que nós apresentamos é que algumas pessoas acham que não precisam de um Salvador. É incrível, mas há pessoas que dizem para si mesmas e até para as outras: eu não sou pecador. E aí começa a enumerar suas qualidades pessoais para se eximir dessa responsabilidade que está anunciada por Jesus Cristo como de grande necessidade, como lemos em Marcos capítulo 16, 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então essas pessoas se consideram basicamente boas e não percebem que elas, como todos nós seres humanos, somos pecadores e que não podemos nos aproximar de Deus do jeito que queremos. E essa posição quanto à nossa situação é marcada em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quero dizer que há um castigo para o pecado. Em Romanos 6, 23, na primeira parte deste texto declara: o salário do pecado é a morte. A palavra morte, ela não significa aniquilamento, inexistência. A palavra morte, do grego thanatos, significa separação. E uma pessoa que vive no pecado, vive separado de Deus na vida presente. E se ela persiste por toda a sua vida, ela, morrendo assim, separada de Deus, continuará separada de Deus por toda a eternidade. Agora, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que nós encontramos no 4º Evangelho, João, capítulo 14 e versículo 6. Então, aqueles que rejeitam a Jesus nunca vão poder encarar a Deus e se defenderem pelos seus próprios esforços. Uma segunda alegação, um segundo motivo pelo qual as pessoas recusam aceitar a Jesus, aceitar um compromisso com Ele, é o medo da rejeição social ou a perseguição.
Desanimam algumas pessoas de declararem que Cristo é o seu Senhor. Os descrentes dos dias de Jesus rejeitaram a Jesus e o motivo está exposto em João 12, versículos 42 e 43, que passamos a ler. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas o não confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não confessaram a Cristo porque estavam mais preocupados com a sua posição social entre seus colegas, companheiros, do que em fazer a vontade de Deus. Um terceiro motivo que apresentamos, e à medida que apresentamos estes motivos, seria bom que você, meu prezado ouvinte, fizesse um exame pessoal introspectivo. Como é que eu estou recusando a Cristo? Que razão eu tenho? Que motivo alego? Então, o terceiro motivo é que para algumas pessoas, as coisas que o mundo tem a oferecer são mais importantes e atraentes do que as coisas eternas. Nós lemos a história de um homem que pensava assim em Mateus capítulo 19, versículo 16 a 23. Diz o texto bíblico: e eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Aí está um problema muito sério para pessoas que se consideram ricas. Esse homem não estava disposto a perder seus bens terrenos para ganhar um relacionamento eterno com Jesus. Em 2 Coríntios 4, 16 a 18, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, homem exterior é o nosso corpo, o interior é a nossa alma, o nosso espírito que não morre com o corpo. Como disse Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Onde sua alma irá passar a eternidade? Então continua Paulo: o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que beleza, que coisa fabulosa que vamos ganhar, um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós das coisas que se veem, mas das que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então as coisas deste mundo são efêmeras, passageiras, vão logo embora.
mas as que se não veem são eternas. E a fé é isso. A fé é a esperança de crer, de receber aquilo que não vemos, mas que esperamos. E a quarta razão, o motivo, é que muitas pessoas resistem às tentativas do Espírito Santo de convertê-las à fé em Cristo. E há um exemplo notório desta tentativa de resistir ao Espírito Santo, porque a missão do Espírito Santo nesta terra, segundo as palavras de Jesus em João 16, 7 a 9, convém que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador, mas quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Que pecado? Do pecado porque não crê em mim. Exatamente o que nós estamos convidando nossos ouvintes para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E como íamos dizendo, um exemplo de tentativa de resistir ao Espírito Santo está no livro de Atos 7:51. Estevão, um líder da igreja primitiva, estava diante de uma multidão e disse àqueles que estavam prestes a matá-lo, rangiam os dentes de raiva, de ódio, ao ouvirem a palavra do Evangelho que Estevão lhes transmitia. E ele então disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Meu prezado ouvinte, não resista à voz do Espírito Santo junto a você, porque o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para convencer-nos de que somos pecadores e precisamos de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E finalizando, dizemos, qualquer que seja o motivo pelo qual as pessoas rejeitam a Jesus Cristo, sua rejeição tem consequências eternas e desastrosas. Primeiro dizemos que há salvação para toda a humanidade. Somos 7,5 bilhões de pessoas. Há salvação para todos nós? É possível? Sim. Diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2, ele é a propiciação, é o resgate pelas nossas almas, e não somente pelas nossas, mas também pelos de todo o mundo. E aqui nós temos a palavra de Pedro em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E este nome é Jesus. E aqueles que o rejeitam, qualquer que seja o motivo, vão ter que enfrentar a eternidade. Onde? Nas trevas exteriores do inferno, onde também haverá pranto e ranger de dentes. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 25:41, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Convidamo-lo a aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Amém. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo.
cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, Ele é esperança. oh, esperança de Israel, oh, a esperança de Israel. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e os céus. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Salvação pertence ao Senhor, dono da minha vida, que me fez mais que vencedor. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Nosso comandante é Jesus Cristo, maravilhoso, Filho de Deus, todo-poderoso, invencível, reina sobre a terra e céu. Nosso comandante é Jesus Cristo. O Jornal da Orla, edição 9 e 10 de junho de 2012, traz um artigo sobre o Dia dos Namorados, que passaremos a ler, tecendo a seguir nossos comentários à luz da Bíblia. A vida 2 é o maior desafio num relacionamento, reconhece o psicólogo Eduardo Yabuzaki, especializado em terapias cognitiva, sexual e de casal. É um grande engano achar que, ao encontrar a pessoa supostamente ideal, não é preciso fazer ou se empenhar em nada para que o relacionamento dê certo ou atenda às suas expectativas. O problema é que não temos uma cultura ou visão de que um relacionamento, para dar certo, tem de se fazer por onde isso possa acontecer. Yabuzaki lembra que no início do relacionamento tudo é novo, divertido, empolgante, sedutor e prazeroso. Mas com o passar do tempo, o encanto não é mais o mesmo. A dedicação é menor, o cuidado parece ser desnecessário. Pastor Natanael, como analisa o irmão a opinião do psicólogo Yabuzaki sobre como dar certo o relacionamento entre um casal de namorados? A Bíblia fala muito pouco a respeito do namoro, mas precisamos lembrar que o namoro não era a maneira comum de caminhar para o casamento na época bíblica, mormente no Antigo Testamento. Como é do conhecimento de quase todos os pais antigamente,
eles arranjavam os casamentos dos filhos, como ainda em alguns países, isso já é costume de muitos séculos. Então, era esta situação, de modo que, à luz do Antigo Testamento, quase pouco se tem que falar nesse particular. Mas os escritores do Novo Testamento, já milênios depois, estabeleceram certas proibições para que o casal vivesse dentro da vontade de Deus para serem felizes. Poderia indicar algumas normas bíblicas sobre os namorados? Bom, aí já é diferente. É verdade isso que ocorre no Novo Testamento, várias passagens bíblicas e aconselhamentos nesse campo de namoro. Por exemplo, encontramos recomendações para evitar pecados de sensualidade. A sociedade decadente atual perverte muito o sentido do namoro. Programas de televisão fazem concursos de beijos sensuais. O Dia dos Namorados é conhecido por aumentos de vendas de roupa íntima da mulher, propaganda de motéis. Para muitos, a prática sensual, na nova chamada de ficar, entre aspas, vem antes de conhecer o nome da pessoa e sem nenhum compromisso pessoal. Em muitas escolas, relações sexuais ilícitas são consideradas normais. A vontade de Deus é outra, independentemente das atitudes liberais da nossa sociedade presente. E Deus considera errada qualquer relação sexual fora do casamento. Então aí está, à luz da Bíblia Sagrada, o namoro deve ser sem avanços, usando uma linguagem mais conhecida, e o casamento da mesma forma deve continuar na mesma seriedade, como diz no livro de Gênesis: deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne, e o que Deus ajuntou não o separe o homem. Pastor, pode citar alguns versículos bíblicos sobre essas proibições para o bem do próprio casal de namorados? Sim. Primeiro, como Deus vê o casamento dentro da sua vontade? Qual é o casamento ideal aprovado por Deus? No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, usa uma palavra que é bem ligada até ao culto que se presta a Deus. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hoje o casamento está sendo encarado como uma trivialidade e responsabilidade de ambos, tanto do marido como da mulher. Liberdades que não deviam existir, havendo o compromisso que fizeram diante do juiz de marido e mulher. E no texto citado das práticas que não podem agradar a Deus e podem contribuir para o desfazimento do casal, estão alinhadas às seguintes. Por exemplo, prostituição, que pode ocorrer antes do casamento, durante o tempo de namoro ou noivado. Depois do casamento entra o chamado adultério, que pode ocorrer já dentro do compromisso de casamento. Já no namoro, o servo de Deus precisa fugir da impureza, porque a imoralidade é pecado contra o próprio corpo, que é chamado de santuário do Espírito Santo.
E o apóstolo Paulo levanta esta pergunta: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Então, em 1 Coríntios 6, 18 e 19, ele dá uma recomendação: fugir da prostituição. Parece incrível alguém fugir da prostituição, mas há um exemplo bíblico no livro de Gênesis, de um homem de Deus chamado José, conhecido como José do Egito, que ele fugiu da própria esposa do seu patrão, que queria agarrá-lo à força. E ele fugiu e ela segurou as suas vestes, e ele estava fugindo e ela começou a gritar que ele tentou forçá-la. Foi preso, ficou 2 anos preso pela acusação infundada daquela mulher. Então diz a Bíblia, no texto citado, 1 Coríntios 6, 18 e 19, fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Aí está uma pergunta muito pessoal, muito direta, que só pratica o contrário quem quer desobedecer a Deus. Por outro lado, encontramos na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 19, uma recomendação quando ele diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Andar em espírito não é ser um espírito, é andar guiado pelo Espírito Santo. Ser orientado pelo Espírito Santo. E aí ele descreve quais são as obras da carne para uma pessoa que não tem domínio próprio como fruto do Espírito. Então diz ele: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, e ele continua no versículo 20, mas outras práticas contrárias à vontade de Deus. Pastor, e um namoro em que os namorados são de religião diferente, pode dar certo o casamento que venha desse namoro? Geralmente não. E há na Bíblia recomendações muito explícitas para que tal não ocorra. Consta da Bíblia uma pergunta muito importante. Está no Antigo Testamento, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Como é um livro pequeno da Bíblia, geralmente as pessoas até ignoram esse texto. Diz o texto assim: porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Como é que um jovem vai se casar com uma moça que não tem a mesma maneira de pensar, às vezes de religião diferente, ou ela mesma casar-se com um moço que tem posição diferente dela, religiosamente falando? Não vai dar certo, a menos que um abdique da sua posição. E Paulo aconselha em 2 Coríntios 6, 14 a 18, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concorda entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Passagem bíblica claríssima, que só desobedece quem voluntariamente assim o quiser.
Que conselhos daria o irmão para os namorados solteiros? Eu digo aos irmãos solteiros que a posição de vocês como namorados não é fora da Bíblia. Contudo, limitem e controlem o contato físico, evitando criar ou alimentar desejos sensuais. Respeite um ao outro como irmãos, criados pelo mesmo Pai Celestial. Não se isolem durante o namoro, sejam abertos para servir a outros. Deem prioridade para as coisas espirituais. Participem juntos de estudos e períodos de louvor. Estudem a Bíblia juntos. Procurem oportunidades para servir. Cultivem uma relação espiritual saudável, que incentive o crescimento dos dois. Orem juntos, pedindo que Deus os abençoe seu namoro e mais ainda seu futuro casamento. Agora, concluindo, meu prezado jovem, seja homem ou mulher, moça ou jovem homem, cuidado com certas pessoas já maduras que começam a profetizar a respeito do seu futuro. Não aceite direção vinda de qualquer pessoa que se diga profetiza ou profeta. Eu recebi de Deus uma mensagem para o casal. Cai fora, não se deixe dominar por elementos tais que se julgam muito mais próximos de Deus do que nós e que querem orientar a nossa vida, porque senão você vai fazer um casamento de areia. Amanhã a moça vai ser interrogada. Por que você se separou? Você não amava o seu namorado? Eu nunca gostei dele. Mas por que casou? Ah, porque o dirigente lá, o ancião, me recomendou, dizendo que era da parte de Deus. Cuidado nesse particular, seja independente, ore a Deus, aceite conselho dos seus pais, mas se aparecer profeta ou profetiza, sai de lado, porque senão você vai arruinar o seu casamento. A nossa primeira pergunta, a NQI, homem, não quis se identificar. Tive um desentendimento com uma pessoa. Eu fui até ela pedir perdão, mas isso não foi o suficiente, pois a pessoa está irredutível. O que devo fazer? Ou como devo proceder agora em diante? Eu quero dizer ao nosso consulente não identificado que a Bíblia declara o seguinte, capítulo 5 de Mateus. Mateus, capítulo 5, versículo 22 a 25. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Quero dizer que a palavra inferno aqui é a tradução da palavra grega Geena. É o inferno depois do juízo final. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Bom, aqui é um caso já muito grave.
Agora, se o irmão tomou essa iniciativa de procurar o seu, vamos dizer, irmão desafeto, que não deveria existir, e ele se mantém irredutível, a sua parte foi cumprida. Agora temos outro ponto, no capítulo 18 de Mateus, para agirmos também junto às autoridades da igreja, para que procurem conciliar a situação. Mateus 18, versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E também, se não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Quer dizer, deixa de lado essa pessoa, porque ela não tem uma característica que devia ter como cristã, de procurar conciliação. Agora, estou falando dentro do recado ou do pedido que recebemos. Desconhecemos a situação. Cleiton do Gonzaga. Pastor, eu vejo alguns pregadores dizer aleluias, com S no final. Tem algum erro? O correto é dizer aleluia no singular, ou isso não interfere em nada? Está errado citar aleluia no plural. Não existe essa palavra aleluias. Se a pessoa está contente e deve então dar este brado de aleluia, repita quantas vezes você quiser. Aleluia, 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 mas não use a palavra aleluias, porque não existe. É um louvor que se tributa a Deus, que significa louvado seja Deus. Aí você pode falar louvado seja Deus quantas vezes você quiser. Explicar Lucas capítulo 21, versículo 19. Na vossa paciência possuir a vossa alma. O que Deus quer falar? Nós queremos dizer à nossa consulente que o texto recomenda que devemos engajar-nos na mais intensa e fervente devoção através dos meios da graça indicados na Bíblia Sagrada. Por exemplo, oração, testemunho público de vida, estudo da Bíblia, adoração e comunhão cristã. Então, nisso nós nos envolvemos mais nesse campo que o texto recomenda. Paciência para que nós ganhemos a nossa alma, firmes, seguindo ao Senhor Jesus Cristo. NQI Mulher não quis se identificar. Gostaria de saber, uma pessoa que está em coma, já está assim, quase à morte mesmo, em coma, ela pode se arrepender ou não para ser salva? E qual o tempo para que seja salva? Em minutos? Nós queremos dizer ao nosso a nossa ouvinte, sem indicar o seu nome, que se a pessoa estiver em estado de coma, não sei analisar esse estado melhor, mas se ela estiver consciente, em qualquer situação em que a pessoa esteja mesmo à beira da morte, mas consciente, e se ela puder ouvir a voz da pessoa que lhe fala, por exemplo, um pastor, um crente no Senhor Jesus Cristo,
que a convida para aceitar Jesus como Salvador e Senhor, mesmo que ela não tenha possibilidade de abrir a sua boca para dizer sim ou não, mas se ela menear a cabeça positivamente, de alto a baixo, como é costume para indicar a nossa aceitação, essa pessoa pode ser salva. Então não vou dizer para a pessoa 5 minutos antes da morte, sim, pode acontecer 5 minutos antes da morte e até menos minutos. Porque o que se faz para ser salvo, segundo a Bíblia Sagrada? É crer e arrepender-se, que podem ocorrer as duas coisas a um só tempo. Está no capítulo 10 de Romanos, que temos lido frequentemente. A partir do versículo 9, o escritor bíblico declara o seguinte, capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Na impossibilidade de abrir sua boca para fazer a sua manifestação, pode menear a cabeça positivamente, e assim também é um meio de receber naquela hora final a salvação. Um exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada é o caso do carcereiro de Filipos. Estava com disposição de suicidar-se, já tinha pegado a espada, quando ele ouviu Paulo e Silas dizer: não te faça nenhum mal, todos estamos aqui, que farei para ganhar a vida eterna? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E ele aceitou prontamente. Aí está uma pessoa que foi salva num momento em que estava pensando no suicídio. Então, Jesus salva a pessoa pela sua grande obra vicária, expiatória na cruz do Calvário. Ele veio a este mundo com o propósito central de buscar os perdidos, que somos nós. E também salvou na cruz do Calvário aquele homem que se arrependeu nos últimos instantes. Lembra-te de mim, pediu ele a Jesus, quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Não deixemos, porém, para a última hora. Não sabemos como se dará o final, se estaremos conscientes para poder tomar uma decisão. O melhor é fazer hoje, como diz 2 Coríntios 6, 2. Eis aqui agora o dia aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Prezado ouvinte, é valioso o que Jesus trouxe para nós de salvação. Você precisa de Jesus para ser salvo. Que assim seja. NQI Homem. Pastor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. De acordo com esse versículo, é correto afirmar que Jesus voltará após a manifestação do anticristo? Não, não é correto. À luz da Bíblia Sagrada, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, se dará o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser retirada antes da grande tribulação, e o texto também de 1 Coríntios 15, 51 a 53, quando Paulo declara:
vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos. A trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados. Convém que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então a igreja é retirada e depois da saída da igreja se manifesta o anticristo e o falso profeta, ajudados pelo grande dragão, que é o diabo. Agora, quando se formar a revolta promovida pelo anticristo e pelo falso profeta, nós temos então no capítulo 19 do livro do Apocalipse, que vai se manifestar Jesus Cristo com o seu exército celestial para dar a vitória ao seu povo, e assim, durante este período da grande tribulação que vai ocorrer nessa ocasião. Diz o texto: vi o céu aberto, eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aqui então houve um chamamento por um anjo para que todas as aves do céu viessem para comer a carne dos reis, dos grandes, dos poderosos que se aliaram ao anticristo e agora estavam fazendo um desafio a Cristo e a sua igreja. Então, diz o texto, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 20. A besta foi presa, que é o anticristo, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com fogo, com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes. Aí está a vitória de Cristo sobre o anticristo no período da grande tribulação. Samuel, bairro Rio Branco. Em Mateus 27 diz que Judas se arrependeu e devolveu as moedas que recebeu por vender Jesus. Porém, logo em seguida, ele se suicidou. Com o arrependimento, ele pode ter se salvado, ou o fato de ter se suicidado tira todas as chances de salvação? Eu gostaria de empregar para o Samuel, referindo-nos a Judas, que ele não se arrependeu. Parecia que ele havia tomado uma atitude igual a de Pedro. Pedro se arrependeu, mas Judas não se arrependeu. Então você perguntará, o que ocorreu então com Judas? Ocorreu o que nós chamamos de remorso. Remorso, o que é? Podemos dizer que remorso é a pessoa sentir como que acusada
pelo que fez de errado, mas sem tomar uma iniciativa que é característica do arrependimento. Tristeza pelo pecado cometido e o desejo de nunca mais cometer o mesmo erro. Então nós dizemos que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, diz o texto que o galo cantou, e o que se deu com Pedro? Diz o capítulo 26 de Mateus, versículos 75. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Ora, aqui está uma atitude de profundo arrependimento. Chorou amargamente. Mas o que aconteceu com Judas? No capítulo 21 de Lucas, nós vamos notar que ele agora, desde que vivera fora da vontade de Deus, naquela atitude sinistra de entregar Jesus, diz o texto, capítulo 22 de Lucas, versículo 1 em diante. Estava, pois, perto a festa dos Asmos, chamada Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Agora, prezado ouvinte, Samuel, escute só. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Então aqui está uma atitude diferente. Judas foi invadido o seu coração pelo diabo, porque ele já vivia uma forma oculta dentro dos demais apóstolos. Quando era doado um valor para a manutenção dos que seguiam a Cristo, ele tirava uma parte para ele. Diz o capítulo 12 de João, versículo 1 a 6, que Judas era ladrão, e ele então acumulou seu pecado, tramando a morte de Cristo numa traição, e logo então, quando ele viu Jesus preso, ele foi não pedir perdão, ele procurou o suicídio, como que acabar com sua vida, porque achou que o seu ato era demais para ser perdoado. Mas Jesus sempre perdoa as pessoas que o buscam e se arrependem mesmo diante de pecados. Agora Pedro não, Pedro foi restaurado depois da ressurreição de Cristo.